Olá pessoal, vamos então para mais uma videoaula aqui das Oficinas Culturais de Caraguatatuba, pela Fundac, oficina de teatro que nós seguimos ainda de forma virtual por conta da pandemia. Então é uma oficina focada na arte da interpretação. Bom, dando sequência, né, o que a gente vem conversando nas outras videoaulas, vocês podem conferir as que já foram feitas, né, já estão disponíveis aqui no canal, né, das Oficinas Culturais de Caraguatatuba 2021. Nas anteriores, nós já falamos sobre o que é interpretação, né, um pouquinho, aventamos algumas questões a respeito de. Falamos também das músicas em relação à arte de interpretar, falamos de improvisação. E hoje eu quero falar com vocês a respeito de um termo, né, de um olhar para a arte de interpretar, que é o termo jogo. Né, quando a gente fala de jogo teatral, né, o que vem à mente? Por que a gente chama jogo teatral? E aí eu trouxe aqui, né, eu tenho trazido para as nossas discussões os significados a partir do dicionário de teatro do Patrice Pavis, ou Patrice Pavy, eu não tenho certeza da pronúncia, eu preciso pesquisar isso inclusive. E eu queria começar lendo o que ele fala a respeito de jogo, para que a gente comece a entender, a olhar para essa arte de interpretar com essa possibilidade, né, do jogo. Né? O que é esse jogo de cena? O que é o jogo, o jogar, né, com o outro parceiro em cena? O que é o jogar com o texto? O que é o jogo dramático? Então, vamos aqui ao que nos diz o Patrice Pavis, ou Patrice Pavy. Jogo. Em francês, a palavra jeu tem inúmeras acepções. Em teatro, ela pode ser aplicada à arte do ator, o que se traduz em português por atuação, interpretação. A própria atividade teatral, a certas práticas educacionais coletivas, jogo dramático e até mesmo como denominação de um tipo de peça medieval. E aí então ele vai para o jogos de palavras, que seria segundo um subitem, digamos assim, dentro do que seria jogo. Né? Aqui ele falou um pouquinho a partir do francês, o que significaria a palavra jogo, mas já vinculando a, a arte de interpretar, né? A interpretação, a atuação, ao jogar. Né? A gente aqui no Brasil, quando a gente pensa jogo, a gente sempre associa logo a questão do esporte, né? Ou jogos de azar, mas nem sempre, ou quase, principalmente quem não é da área, né, associa teatro a jogo. Né? Então, salvo alguns espetáculos que inclusive apostam, né, como eu falei no nossa videoaula de improvisação, no jogo da improvisação, que aí fica evidente o jogo, a disputa, mas não costuma se olhar para o teatro, para a atuação, para a interpretação como um jogo. E é muito interessante a gente pensar a partir do que ele está falando e do que ele vai dizer agora a respeito de jogo, porque ajuda a gente a pensar melhor na nossa própria ação quando estamos na situação de atuação, de interpretação, encarando ela como um jogo. Quer ver? Jogos de palavras. O jogo e seus derivados. A língua francesa, nem a portuguesa, não possui expressões paralelas para jeu e théâtre, ou pièce, como o inglês to play, a play, ou o alemão spielen, Schauspiel. Uma dimensão importante da representação, o aspecto lúdico, acha-se assim excluída do imaginário da língua. Em contrapartida, o inglês joga lindamente com as palavras e noções, ao passo que o alemão concebe os atores como jogadores do espetáculo. Só expressões como jogo do ator, por exemplo, dão ideia da atividade lúdica. O recentíssimo termo jogo dramático reencontra de maneira sintomática a tradição espontânea e improvisada do jogo. Então, percebe que aqui ele já coloca, né, para gente que a gente olhar para a arte de interpretar, né, para a interpretação, para a atuação como um jogo, ajuda a gente a perceber a ludicidade do ato de interpretar, né, o lado lúdico
dessa ação, que está muito relacionado à questão artística, obviamente, as possibilidades artísticas. Né? E aí aqui ele coloca que no inglês, né, e no alemão, a forma como eles usam o mesmo termo para denominar a atuação, a interpretação, o teatro, isso ajuda já a perceber a ludicidade que está implícita ali no termo e, obviamente, na própria ação. Mas vamos continuar aqui. Jogo e enunciação. O jogo de teatro. Este era antigamente o nome para jogo de cena, aquilo que o ator faz em cena, fora do seu discurso. É a parte visível e propriamente cênica da representação. Ele obriga o espectador a receber o conjunto do acontecimento na força de sua enunciação. Mesmo a leitura do texto dramático exige visualizar o jogo dos atores, como lembra Molière aos candidatos a leitor. As comédias são feitas exclusivamente para serem interpretadas e só aconselho lê-las às pessoas que têm olhos para descobrir na leitura todo o jogo do teatro. Ao leitor, o amor médico. Para captar o jogo do ator, é preciso, na verdade, como leitor, mas também como espectador, relacionar a enunciação global, o gestual, a mímica, a entonação, as qualidades da voz, o ritmo do discurso, com o texto proferido ou a situação armada. O jogo se decompõe, então, numa sequência de signos e unidades que garantem a coerência e a interpretação do texto. Aqui nesse trecho ele deixa bem claro o que ele quer dizer quando ele fala da questão intrínseca do lúdico, né, do olhar a arte de interpretar como um jogo, na medida em que ele coloca que para você ler um texto dramático, por exemplo, é importante, né, ele cita aqui uma fala do Molière, é importante que quem lê o texto dramático o preencha, o complete com a imagem, né, com a criatividade, esses outros quesitos na enunciação global, que é o que faz com que a gente entenda o teatro como algo que dá vida a um texto, né? Que ele cita aí o gestual, a mímica, a entonação, o ritmo da fala, tudo isso a pessoa imagina e aí o texto então realmente se completa, é nesse jogo. E o jogo ele se decompõe na sequência de signos e unidades que garantem a coerência e a interpretação. Então é o jogo também que vai ajudar a gente a entender o que está acontecendo em cena a partir daquele texto. O que aquele texto está propondo. Então é quando os atores se colocam no jogo do teatro a partir daquele texto, é que realmente nós podemos entender que tem teatro. E ele tem mais um trecho aqui que eu acho muito legal que eu queria compartilhar com vocês. Durante muito tempo, a questão do jogo foi colocada em termos de sinceridade e hipocrisia do ator. Deve ele acreditar no que diz, comover-se com isso, ou deve afastar-se e ser apenas o portador distante do seu papel? As respostas variam de acordo com a concepção do efeito a ser produzido no público e do efeito social do teatro. A solução de Diderot, ser um ator insensível, não é senão uma formulação para um jogo que continua consciente de si mesmo e onde o ator não tenta fazer crer em sua possessão e numa transmutação no corpo da personagem. A extrema sensibilidade é que faz os atores medíocres. A sensibilidade é que faz a multidão de maus atores, e a falta absoluta de sensibilidade é que prepara os atores sublimes. Paradoxo sobre o comediante. E aqui nesse trecho é interessante porque a partir do pensamento do Diderot, né, que está presente no Paradoxo sobre o Comediante, que é um texto que eu super indico a leitura, ele traz essa questão de o jogo ser o fundamento, né, para onde o ator, para ser grande, deve olhar, focar e desenvolver. E não em questões de... Ele brinca aqui com a coisa da possessão, né, da personagem. Né? É o entendimento de que aquilo é um jogo. Quanto mais o ator tiver em mente que ele está em cena jogando
e não querendo sentir ou possuir, né, aquela subjetividade da personagem para que seja uma grande interpretação, melhor vai ser a interpretação dele. Eu queria ler um segundo, na verdade um terceiro trecho, que é a parte de jogo e teatro, para fechar aqui a nossa aula de hoje. Jogo e teatro, regras e convenções. O teatro tem uma parte ligada ao jogo em seus princípios e regras, se não em suas formas. O Huizinga dá a seguinte definição global de jogo. Sob o ângulo da forma, pode-se definir jogo como uma ação livre, sentida como fictícia e situada fora da vida comum, capaz, não obstante, de absorver totalmente o jogador. Uma ação despida de qualquer interesse material e de qualquer utilidade, que se realiza num tempo e num espaço expressamente circunscritos, desenrola-se ordenadamente de acordo com determinadas regras e provoca na vida relações de grupos que se cercam voluntariamente de mistério ou que acentuam pelo disfarce sua estranheza diante do mundo habitual. Esta descrição do princípio lúdico poderia ser a do jogo teatral. A ela não falta nem a ficção, nem a máscara, nem a cena delimitada, nem as convenções. Pensa-se imediatamente no corte palco-plateia que separa radicalmente os intérpretes dos espectadores e que parece opor-se ao espírito do jogo. E é exato que somente o happening ou jogo dramático juntam todo mundo numa comunidade de jogo. No entanto, não há representação teatral sem cumplicidade de um público e a peça só tem possibilidade de dar certo se o espectador jogar o jogo, aceitar as regras e interpretar o papel daquele que sofre ou daquele que se safa, se está assistindo à representação. Eu queria encerrar com isso porque eu acho que dá um fechamento muito interessante a essa relação do jogo e que o jogo também não é só para o ator, mas também para o espectador. É importante o ator ter em mente que o jogo tem que ser colocado de tal forma que ele envolva o público e o público participe desse jogo. Só assim pode acontecer o teatro, enfim, a interpretação nesse lugar do teatro, com a participação do público. E no caso das outras mídias, por exemplo, cinema, TV, também se aposta que o público que está assistindo jogue aquele jogo proposto, para que a coisa realmente aconteça e tenha significado e sentido. Enfim, muitas coisas para a gente pensar a partir da proposta de olhar a arte de interpretar como um jogo. Tá? E a gente se vê na próxima aula. Até mais!